Pronto, agora já está gravando. Hoje é dia 18 de junho de 2020. Estamos aqui para mais um episódio da série Amazônia em Quarentena. Estamos aqui, a Amazônia em Quarentena, que é uma ação de extensão, né, da Universidade Federal de Rondônia, através do Núcleo de História Pública da Amazônia, que é coordenado por mim e vinculado ao Departamento de História daqui do campus de Porto Velho. Eu estou aqui com os dois alunos que estão fazendo parte dessa ação de extensão, que é o Idris Castro e o José Antônio, que são do terceiro período, os dois, não é? Me corrijam se eu estiver errado, são, né? Do terceiro período do curso de licenciatura de História, e com o Elvis Pessoa, que é da comunidade remanescente de Quilombo, do Forte Príncipe da Beira, localizada em Costa Marques, aqui no município de Rondônia. Elvis, eu já abro te agradecendo por ter aceitado o convite, topado conversar com a gente, deixar aqui registrado, né, como que tem sido a sua experiência de isolamento social aí no Quilombo e em Costa Marques. E vou passar agora, vou desligar o meu microfone e vou passar para você, vou pedir para que você se apresente pensando em registrar, né, de onde você está falando, da comunidade, se você faça uma breve apresentação, aí depois eu volto a falar. Obrigada, tá, Elvis? Pode se apresentar, Elvis. É para você se apresentar, se você puder se apresentar. Tá, ok. Então, pessoal, meu nome é Elvis Pessoa. Eu sou nascido, criado aqui no Quilombo Forte Príncipe da Beira. Já tem alguns janeiros aí. E hoje eu estou à frente da comunidade quilombola já há 17 anos. Então, eu estou presidente dessa associação hoje, da Associação Quilombola do Forte. E falar para vocês assim, não tem sido nada fácil, né, quando se relata a questão de quilombos no Brasil, né? Porque a gente vive um momento de incertezas, a gente vive um tempo de inexistência, né, aos olhos dos outros órgãos. Eu sempre comento assim que a maior dificuldade da comunidade hoje é ver a agonia dessas pessoas aqui, de terem um pouco de restrição em tudo aquilo que eles faziam, né? Então, hoje, esse momento de quarentena que a gente vive, muita gente que, tipo assim, tem uma vida mais ativa no serviço, né? Eu vejo o funcionário público, que é aquelas pessoas acostumadas ao trabalho do dia a dia, passando uma agonia por, às vezes, ter que ficar em casa, né? É um momento, eu sempre falo para eles assim, é um momento de sacrificar e é um momento de conhecer um pouquinho mais a si mesmo, né? Porque eu falo para vocês assim, não tem sido nada fácil, né? A gente sair por aí, a gente lutar enquanto um povo quilombola, não tem sido nada fácil para muitos, né? Assumir a sua identidade no momento de quarentena que a gente vive, esse momento de pandemia não tem sido muito fácil, porque legalmente aquilo que era para chegar para a gente aqui na comunidade não chega, né? E eu sempre falo assim, graças a Deus a gente sempre teve uma comunidade sadia, pessoas fortes, né? Mas mesmo assim, a política pública do governo, que era de assistência para a comunidade, aqui não chega. Eu vou falar para vocês, desses momentos de dificuldade que a gente tem vivido, é que assim, o município hoje, Costa Marques, até ontem, registrou 10 casos, né? Mas assim, são 10 casos de pessoas que estão tipo 100 quilômetros da gente aqui num outro distrito, mas está dentro do município, né? E essa política pública, ela não tem chegado para a gente aqui. Hoje, eu falo assim, a gente conseguiu algumas cestas básicas para nossa comunidade, porque assim, a gente teve parceiros, né? Tipo assim, foram visitantes que vieram, a gente criou um laço de amizade que depois se tornaram parceiros, né? Então, são pessoas que trabalham em ONGs que nos estenderam a mão, né?
enquanto a política pública do governo que era para chegar para a gente ainda não chegou. Né? E todas elas que existem até hoje, direcionadas, pelo menos do Estado ao município, elas não contemplam as necessidades da comunidade. Né? Então, essa situação da quarentena, para nós aqui, ela é muito preocupante. Né? Porque a gente tem 30 pessoas idosas, 30 pessoas idosas, temos um casal de idosos aqui que está beirando 100 anos, e temos algumas crianças com problemas de asma, né, problemas mais graves, né? Então, assim, esse momento ele tem sido muito crítico, mas o que eu passo para vocês assim é que nós temos, né, nos preocupado com isso. De uma certa maneira, a gente tem cobrado da própria comunidade a ação deles, né? Porque eu sempre coloco para eles, se a gente não agir, se a gente não se conscientizar do jeito que vai, não chega nada para a gente. Né? E assim, mas a preocupação ela existe muito, né? A dificuldade que a gente passa, eu também trabalho como guia, né? Hoje, assim, eu trabalho com todo o meu trabalho que eu faço hoje, ele é apontado para o pessoal do IFAM, né? O pessoal de arqueologia daí de Porto Velho, tive aí no começo do ano, fui fazer uma palestra, e aí a gente vai encontrando os sítios, materiais, e tudo isso a gente vai notificando o IFAM, né? Que vai estendendo um leque, vai criando aí hoje um dos maiores sítios arqueológicos do Brasil está aqui, mas aí eu tenho os outros dois irmãos meus que trabalham como guias, né? Que é o Angel e o Santiago. E aí esse processo de pandemia veio para, tipo assim, deixar os caras em casa, mas sem nenhum tipo de assistência, né? Tipo, a questão desse benefício, o Angel conseguiu acessar, mas o Santiago não. E o Santiago, quando ele não estava trabalhando no museu como guia, aí ele era DJ nas horas vagas, né? De onde tirava o complemento da renda dele. E agora, com esse momento de fica em casa, aí é preocupante, né? Porque não tem de onde tirar essa renda. E a gente também não quer que a comunidade fique se expondo demais, saindo da comunidade para ir ali em Costa Marques só para dar uma voltinha, né? Então, o que a gente pega no pé de todo mundo hoje é para ir se for realmente necessário, né? Se for em último caso, mas se for só para ir dar uma voltinha, ver como é que tá, a gente também não permite, né? Eu conheço aí, né, Elvis? Eu estive aí uma vez, em maio do ano passado, há um ano atrás, né? E E aí eu sei mais ou menos, né, eu já sei onde, por que você está falando em Costa Marques, eu sei da distância, né, e tudo mais. Eu tenho a ideia de como que, de que lugar que vocês estão no município. Mas acho que para quem está ouvindo, para quem está assistindo pela primeira vez, né, não tem ideia e nem exatamente do que é o Quilombo do Forte Príncipe da Beira. Você poderia contar para a gente um pouco da história do Quilombo? Do que é o Forte Príncipe da Beira e como que nasce a comunidade remanescente Quilombo do Forte Príncipe da Beira, para a gente deixar registrado aqui e para os meninos também aprenderem um pouco e para quem for ouvir mais tarde. Certo. Então, assim, pessoal, a gente aqui na comunidade quilombola Forte Príncipe da Beira, a gente está aqui a uma distância de 28 quilômetros do município. É uma estrada, é uma RO, né? É terra, não é asfalto ainda, né? E assim, pessoal, a história da comunidade quilombola, do quilombo, aqui ele começa a surgir. A gente tem históricos e isso leva a gente a um processo de orgulho muito grande, porque o quilombo, na verdade, ele surge aqui na época dos espanhóis, né? Então, antes dos portugueses chegarem aqui na nossa região, o próprio Domingos Samosete, que foi o engenheiro do forte, né? O cara que projetou o forte para a construção de toda essa maravilha. O forte aqui, pessoal, é o maior monumento histórico que nós temos das Américas, né? É o mais antigo monumento histórico do estado de Rondônia, né? E assim, tudo se dá com
o relato do próprio Domingos Sambosetti, que foi engenheiro do forte, quando ele relatou que, né, nesse local onde eles construíram o forte, existia uma senhora de cor chamada Ana Moreira, né? E Ana Moreira, segundo o Domingos Sambosetti, ela era dona de cabanas, né? Tinha posses, tinha negros e índios a serviço dela. Então isso era um quilombo antes dos portugueses. É muito parecido com o quilombo lá de o que foi de Teresa de Benguela, né? E aí nós temos aqui então Ana Moreira. Só que quando os caras eles aprovam a construção do forte nesse local, sendo o local mais alto aqui na região, né? Tipo, hoje assim, essa região aqui é até aqui em casa, aqui onde eu tô, aqui pro forte ali, ó, a gente tá a uma distância mais ou menos de uns 90 metros aqui pertinho. É 90 metros do patrimônio aqui, ó. Essa região toda aqui, ela é 150 metros acima do nível do mar. Então, foi o terreno mais alto que eles acharam que evitaria qualquer inundação nesse novo forte que seria construído, né? E aí, quando esses caras aprovam, então, a construção desse forte aqui, que é o Real Forte Príncipe da Beira, a gente não tem mais relato de Ana Moreira, né? A gente já não encontra mais a matriarca desse local. E aí, alguns anos, então, quando os portugueses chegam, né, em 1743, para então expulsar os espanhóis daqui da missão de Santa Rosa, né, a partir quando eles se instalam lá, então nós temos, a partir de 1888, relato de que todas as famílias que moravam ali onde era Santa Rosa, que depois ficou conhecida como Conceição, Vila de Conceição, eram todos negros, né? Até 1940, o relato dos moradores mais antigos diz que lá existia um núcleo de moradores lá, e para esse lado de cá que eu tô, que a gente está agora, que é daqui em casa, tinha um outro núcleo que era chamado de Bahia. Até hoje é chamado de Bahia, né? Então tinha uma população para lá e tinha uma população para cá, né? Então aqui nessa rua de casa, aqui na frente de casa, foi a primeira rua que os caras construíram aqui na vila, né? E segundo algumas outras pessoas, essa rua aqui ela servia de fuga para os negros quando começaram a fugir para fazer o quilombo aqui de Santa Fé, né? Porque eles iam por aqui, eles iam margeando sempre o rio, subindo até chegar Santa Fé, né? E aí a gente então se depara com esse processo todo ainda de história, pessoal, aqui que tem muita coisa para ser revelada, tá? Muita coisa para ser contada. E assim, a nossa história ela não se resume só à presença dos portugueses, né? Hoje, historicamente, aí, segundo algumas pesquisas, nós tivemos algumas outras civilizações habitando essa região nossa, né? Então, até o meado de 86, aqui até 86, nós tínhamos 7.500 moradores aqui. Então, esse foi o quilombo aqui do Forte, ele foi o maior polo habitado do Vale do Guaporé. A partir do momento, então, que o pessoal constrói essa RO aqui, aí o pessoal, então, começa a se dispersar, e alguns foram para Guajará, outros foram para Ji-Paraná, e muitos dos que estavam aqui foram embora para Vila Bela, retornaram para Mato Grosso. Então, o que veio antes, cara, fizeram o processo de ocupação, né, no período dos portugueses, e na nossa época, já em 1986, eles começam a fazer o caminho de volta, né? E aí, então, os que ficaram aqui hoje são já os descendentes desses negros que ficaram aqui no forte, né? Que construíram a Vila de Conceição e que habitaram esse lado aqui da Bahia, tá? Mas, assim, toda a base do quilombo daqui de Príncipe da Beira, ela foi fundada aqui pelos paraenses e pessoal de Vila Bela, aqui do Mato Grosso, aqui do lado. Certo?
Olha aí, viu, gente? É bom, Elvis, porque os dois estão tendo, antes de entrar na pandemia, estavam fazendo curso de História do Brasil colonial, né? E a gente ainda não tinha, estava na programação falar sobre morte, né? Porque eu vejo muita gente, muitos professores, às vezes, para falar sobre o período colonial, né? Pensam em regiões de fora do território, que hoje é o território de Rondônia, né? Tem gente que, para que o aluno tenha algo, como se fosse necessário sair daqui para que o aluno pudesse visualizar isso, e não incorporar a própria história do local onde eles moram, né? Entender a história onde eles moram, numa perspectiva de que isso de que essas fronteiras estavam em disputa o tempo todo, e a história do Forte mostra bem isso, né, como você acabou de colocar. Acho que então é isso, a história do Brasil colônia total, né, sendo disputada ali, como o Elvis falou, ainda no período com os espanhóis, né. Acho que ficou só. Eu queria só que a gente entendesse também que o Forte, aí em Costa Marques, tem também outra comunidade, que é a comunidade do café, que você falou, não é isso? Também fica em Costa Marques. Se você explicasse que a fronteira é a fronteira com a Bolívia, né, e o rio que corta, assim, mas colocar mais geograficamente para eles terem uma ideia. Porque eu acho que eles nunca foram lá. Vocês já foram a Costa Marques? Já foi, José Antônio, a Costa Marques? Eu nunca fui em Costa Marques. Tá. Na época que eu estava no ensino médio, né, a gente estava tentando fazer um projeto na época que levaria a gente em Costa Marques para fazer uma visita ao Forte Príncipe e às comunidades perto também. Só que ficou inviável na época, aconteceu alguma coisa na organização, mas era um projeto bem legal. Aí você pode falar um pouco mais, Elvis, só sobre a outra comunidade, a ligação com Santa Fé, e qual é a fronteira que vocês estão aí, para que parte da Bolívia que vocês estão fazendo fronteira, mais para esse geralzão daí, para quem não conhece a comunidade. Professora, desculpe interromper rapidinho, eu queria pedir só para o Elvis desligar o microfone, porque está dando muito ruído. Aí, só para melhorar o áudio, por favor. Agora ele vai falar, então agora ele não pode desligar. Verdade, professora. É só para um informe para a próxima. Tá ok, pessoal. Deixa eu falar assim, Santa Fé, ela também é uma comunidade quilombola. Ela hoje tem 30 famílias residindo nela, né? Eles são hoje, dentro do município de Costa Marques, uma das comunidades produtoras de farinha, tá? E toda essa extensão nossa, pessoal, aqui do Vale do Guaporé, que é de Vila Bela, né, até que Guajará-Mirim, rio abaixo aqui, a nossa fronteira é com a Bolívia, tá? Então, a gente tem, aí deixa eu complementar aqui sobre a população nossa aqui no Forte hoje, nós temos aqui atualmente 72 famílias, 368 pessoas morando aqui. Mas juntando todas as famílias que nós temos fora das 156 famílias, um total de 758 pessoas. Né? Então, muita gente saiu daqui em busca de oportunidades lá fora, porque até então não tinha aqui dentro. Tá? Mas assim, pessoal, o processo essa relação com hoje dos quilombos aqui do Vale do Guaporé. Nós temos o quilombo lá de Pedras Negras, né, que é no município de São Francisco. Nós temos o quilombo de Santo Antônio também, que é no município de São Francisco. Temos o quilombo de Jesus, que é em São Miguel e Seringueiras. Temos o quilombo aqui de Porto Rolim de Moura, né, que é em Alta Floresta. E aí nós temos Laranjeiras e Laranjeiras
em Pimenteiras e Santa Cruz também, no município de Pimenteiras, tá? E aí são hoje as comunidades que nós temos no Vale do Guaporé. Mas desde aquela época do próprio Brasil colonial, da época do Império, essa região nossa sempre teve essa relação tipo Espanha, Portugal, né? Que é hoje aqui Brasil, Bolívia, né? E aí, pessoal, assim, só para vocês terem uma ideia, a gente encontrou alguns artigos sobre a presença do divino, a festa do divino, que é algo tradicional aqui no Vale do Guaporé, tá? Então, hoje, muitas pessoas, essa festa do divino no Guaporé teria 125 anos. Mas aí nós encontramos alguns documentos que eles relatam que em 1793 a coroa portuguesa com a coroa espanhola se juntavam para fazer a festa do divino dentro da fortaleza. E quem realizava todas essas missões, esse processo do lado cerimonial religioso, era um cura que vinha daqui de Madalena, da Bolívia, né? Então, hoje nós temos cidades aqui na Bolívia muito mais antigas que o nosso forte. Nosso forte, esse ano, ele completa 245 anos. Nós temos cidades aqui na Bolívia hoje com 300 anos, né, fundadas pelos espanhóis, né? E aí a gente para ver. Então, essa relação ela se dá muito nisso, desde aquela época do Portugal e Espanha, e hoje Brasil, Bolívia, né? Então, tem esse fluxo hoje de pessoas. Talvez a Bolívia hoje tenha um pouco menos ou mais pessoas que um pouco menos de habitantes na beira do rio, né, no Vale do Guaporé, né, por conta dessa disseminação que deu e desvalorização do que era cultural da época para essas comunidades, né, para esses países. E aí, então, todo o nosso fluxo hoje, pessoal, ele se dá entre Brasil e Bolívia, né? Mas aí nós temos, aí para a galera que gosta de história, nós temos também um momento de ocupação, assim, quem foi que não foi o Iris, né, que não pôde vir na discussão da escola? Porque aí nós temos um dos sítios aqui que hoje a gente chama de labirinto, né? Labirinto é uma estrutura nada a ver com a fortaleza. E aí o que nós encontramos? Sítios arqueológicos que antes dos portugueses, os espanhóis tomaram o lado boliviano, antes de ser Espanha, tudo isso ali era vice-reinado do Peru, né? Então, aqueles povos, os incas, os mais, essa galera toda estava ali. Então, só para atiçar a curiosidade de vocês aí, para quem sabe despertar um pouquinho esse desejo de vocês virem conhecer aqui, assim, nós temos alguns sítios arqueológicos aqui na nossa área aqui da comunidade, que, segundo alguns pesquisadores internacionais, são sítios com mais de 5.000 anos. E são sítios que provam, que segundo eles, provam realmente que os incas habitaram a Amazônia brasileira, né? Então nós temos aqui o Labirinto 1 e 2, nós temos alguns outros sítios também construídos pelos espanhóis que estão ainda abandonados, né? Mas o que nós encontramos aqui, pessoal, nós temos uma cachoeira na frente do rio aqui, ó, e é essa época agora que a gente chama o verão, que é quando seca, né? Então, essas pedras, todas elas contêm figuras, petroglifos desenhados, né? Algo muito parecido com o que tem aí no Madeira também, né? E então, esses desenhos, todos eles remetem a essa ideia dos desenhos de mandala incas, né? Macacos, espirais na pedra, assim. Então, tem bastante coisa para se construir. Mas assim, eu coloco para vocês uma visão minha e que eu sempre passei para os estudantes, né? Às vezes a gente fala assim, poxa vida, mas eu moro em Rondônia e não conheço todo o meu estado, não conheço tudo que é história. E às vezes a gente se desloca para outros lugares para estudar história e não faz história com a nossa história, né? Garantindo o nosso nome na nossa história.
E aí o que acontece? Que é sempre muito mais fácil e sempre foi cultural isso. A gente valorizar o dos outros e não valoriza o nosso, né? É o que eu falo sempre assim, a história do litoral do Nordeste brasileiro, processo de construção de povoação, assim, ele é muito magnífico. Tirando o lado ali de sofrimento, né, dos verdadeiros donos daquela região, ele é muito magnífico. Mas aí esses caras vieram para cá. Se até o Raposo Tavares anda por aqui e os caras não escreveram a mesma história com a mesma importância que eles escreveram do resto do Brasil, né? Então acho que está na hora de alguém contar essa história legal, né? Alguém fazer isso. E eu coloco sempre assim, o meu trabalho é revelar o que nós temos. Alguém tem que escrever alguma coisa. Olha aí, viu? Certo? Como sempre já atiçando vocês, né? Mas ótimo, Elvis. Eu vou passar agora para ver se eles têm algumas perguntas. Vou começar pelo Idris, tá bom? Aí depois eu volto de novo. Obrigada. Eu vou começar perguntando aqui, né? Com curiosidade minha também. Claro que todo mundo aqui está correndo risco, né? Inclusive as comunidades, mas como tem funcionado o acesso? Quando vocês precisam comprar alguma coisa, vocês vão na cidade e tem gente da cidade vindo para as comunidades? Como é que está funcionando? Aqui, assim, a gente tem. O pessoal, quando vai, a gente hoje tem recomendado que vá pelo menos um membro de cada família, né? Mas a gente não abre mão do que é obrigatório hoje, os protocolos sanitários, né? Que o cara tenha o seu gelzinho, mesmo que vá de moto, mas leve o gel na mochila, a sua máscara, né? Então, o pessoal tem saído pouco daqui para o município, graças a Deus, porque como eu falei assim no começo, algumas ONGs parceiras, elas têm nos assistido, né? É bem diferente daquilo que era a proposta do governo, né? Essas ONGs, elas têm atuado muito mais do que o próprio governo, né? Mas o pessoal, quando vai em Costa Marques, eles têm usado esse cuidado da máscara, do álcool em gel, né? Para evitar qualquer tipo de contaminação. E o que antes os caras iam para lá, o pessoal ia para ficar tipo, ah, vou de manhã, venho à tarde. Se o cara for 7 horas, 7h30, 8 horas, 9 horas no máximo, ele está de volta à comunidade, né? Aí chega, é todo aquele protocolo, até porque assim a gente tem dois agentes aqui na comunidade, um que de saúde e outro de pandemia, né? Aí então eu peço para eles ficarem de olho nessa movimentação, nesse fluxo do pessoal que vai a Costa Marques. Mas a gente tem buscado, sim, todos os cuidados, né, no sentido de preservar a comunidade, porque a gente fala para eles, se um pegar, pode ser fatal para todo mundo, né? E aí seria dizimar de novo mais uma comunidade. Obrigada, Elvis. Agora eu vou passar para o José Antônio estrear, se você quiser. Se você não quiser, você passa a vez também, que é a sua primeira vez. Não, Você vai fazer uma pergunta? Valeu, então. Oi, boa tarde, tudo bom? Então, eu queria saber mais ou menos assim, como é que funciona, não é que como é que funciona, mas, tipo, no caso da proporção da televisão, né, que, tipo assim, ela informa uma coisa e tudo mais, o presidente fala uma coisa, e isso gera uma coisa na comunidade, né? E como é que isso acontece aí dentro, tipo, do presidente até falar assim, e gerar uma coisa, uma confusão no povo e tudo mais? Boa tarde, José Antônio. A gente tem colocado, assim, o que eu vejo muitos, eles assistirem o momento de evolução da Covid no Brasil, né? Eles, vou ser sincero contigo, eles não se preocupam muito com aquilo que o presidente fala, não. Entendeu? Eles não se preocupam muito com isso, não. O processo o cuidado que eles têm é como é que isso tem aumentado no Brasil, de que maneira que isso tem aumentado, porque eu vejo que eles têm prestado atenção nisso para não fazer o mesmo que os outros fizeram, né? Então eles observam para cuidar. Mas aqui, graças a Deus, eu te falo assim, a gente tem uma relação muito boa com o prefeito, até com o pessoal da saúde. E assim, o prefeito, então, todo dia, às 17 horas, já é sagrado, ele faz a live dele.
informando tudo que está acontecendo no município, né? E aí ele vem informando o quantitativo de casos, né? E cobrando um pouco da população isso. Mas a preocupação deles é saber como que outros lugares desenvolveu tão rápido a doença, né? Como é que isso chegou para alguns lugares que a gente imaginava que nem chegaria, né? E como é que chegou, e daí eles começam, então, a fazer o contrário daquilo que eles estão assistindo na TV, né? Eu sempre falo assim, gente, graças a Deus aqui a gente mora num lugar onde Deus colocou a gente, onde o mapa fez a curva, sabe? Fez uma curva legal assim, escondeu a gente ali, mas mesmo assim o vírus chegou, sabe? E aí o vírus chegando aumenta a proporção de cuidado de cada um, né? Como eu falei para vocês no começo, a gente tem 30 idosos aqui na comunidade, né? E 30 idosos são 30 pessoas contando uma mesma história, né? Então a gente para ver assim, cuidar dessas pessoas e das futuras gerações que são as crianças que têm algum tipo de problema respiratório. Mas no mais assim, pessoal, vou te falar, eles têm lutado, têm vivido dia a dia. Claro que tem a preocupação deles, assim, mas cada um vai vivendo um dia de cada vez, né? Que a gente fala, a gente não está imune disso, não está isento disso, mas o cuidado é essencial, né? Então, com essa questão, claro que no começo eles deram muito crédito a tudo aquilo que o presidente falava, né? Aí chega uma hora que ele diz, não, a gente tem que prestar atenção naquilo que está acontecendo, não naquilo que ele fala, né? E eu falo para vocês assim, tem sido muito positivo esse lado deles observarem essas situações, né? Porque enquanto uns querem que tudo volte a funcionar, enquanto uns querem pensar na economia para não quebrar, poucos lutam para que vidas sejam mantidas também, né? Muito bom, Elvis. É muito boa pergunta também, Idris e José Antônio. Agora eu ia te perguntar como é que estão as crianças. Aí tem quantas escolas atendem o Quilombo? E eles não estão tendo aula, né? Como é que está essa parte das crianças das escolas? E para você me dar uma ideia de quantas escolas atendem o Quilombo aí? Aqui nós temos uma escola que hoje ela está na responsabilidade do município, né? Só que assim, era uma escola estadual que passou para o município e que a gente pediu que voltasse para o estado, né? Que é a General Sampaio. Já era, na verdade, para ter voltado para o estado, né? Porque a ideia era construir uma escola fora do aquartelamento, que é a escola que nós estamos está dentro do aquartelamento, né? E esse processo, esse momento dessa escola estar dentro do aquartelamento já deu muito problema aqui, né? Então, assim, a gente solicitou que o Estado pegasse a escola de volta, né? Construísse uma escola fora, aí chegou esse processo, esse momento de pandemia e parou tudo, né? Mas aí a SEDUC Porto Velho já tem até autorização judicial para a construção da escola fora do aquartelamento, né? Aqui dentro do espaço da comunidade mesmo. Mas assim, as crianças aqui elas estão, eu acho que a partir da semana que vem elas vão voltar a ter aulas online, né? Mas no momento elas estão pegando trabalho em casa, na escola, fazendo em casa e depois de uma semana, 15 dias, leva esse trabalho para os professores, né? Assim, a questão da assistência ao aluno, ele não parou, não ficou parado, né? Aí os professores tiveram que se adaptar a uma nova realidade, né? Ainda mais com informática, e assim, para não deixar os alunos desassistidos também. Mas eles têm pegado esse material na escola, eles têm feito essas aulas, participado em vídeos com os professores, né? E agora, a partir da semana que vem, vai ser tudo online também aqui na comunidade. Ótimo, ótimo. Eu vou passar de novo para o Idris, se ele quer perguntar alguma coisa. Quer perguntar alguma coisa, Idris? Não, professora, até agora não me surgiu nenhuma pergunta em mente. Muito obrigado. A senhora quer passar? Eu tenho um monte de pergunta. José Antônio, você quer fazer mais alguma pergunta?
Assim, agorinha não, mas eu tô pensando numa aqui para depois perguntar. Ah, eu tenho algumas coisas. Eu queria que você falasse como que ficou, porque aí uma acho que, não sei se pode falar, uma das fontes de renda, não sei se, mas acho que sim, você falou no início, né, da comunidade, era com a questão da visitação ao forte, né, como guia, né? E aí agora isso quebrou. Como que está a parceria com o Forte? Como é a relação de vocês com o Forte? Se tem, assim, não pode ter visita agora, né? Mas vocês estão buscando outras, não sei, não consigo nem imaginar o que poderia ser feito no momento que para tudo, né? Por isso exatamente que eu estou te perguntando. É mais com relação a isso. Assim, com relação assim, ao Forte, claro que a gente encerrou todas as atividades, né? Até para evitar esse momento de aglomerações. E a gente até manda mensagem para o pessoal, às vezes o pessoal tem o contato da gente, fica mandando, perguntando, né? A gente sempre recomenda que eles também fiquem em casa, né? Para evitar a propagação do vírus. Mas assim, no caso aqui, o Angel, o Santiago, assim, que eram os guias ali do Forte, para eles pesa, né? Porque era o dia a dia deles ali, né? O ganha-pão, a renda deles tava ali. E aí, de repente, a gente para e esses caras ficam meio. O Angel fica meio perturbado, né? Fazer o quê? Né? E aí a gente fala assim, mas surgiu esse auxílio emergencial, mas aí só contempla um e não contempla outro, né? Aí assim, vou te falar assim, o que tem dado assim alguma coisinha aqui, às vezes é eu vender um peixinho ali, outra ali. Aí como eu tenho um irmão que ainda pesca, né? Aí os meninos se juntam com eles para tentar ganhar alguma coisa para não ficar sem, né? Mas a maior parte da comunidade aqui, eles têm uma renda assim que para eles, assim, para a maioria tem sido, em tempos de pandemia, tem sido benção, né? Que é o salário, né? Então a gente sempre fala assim, a gente tem um grupo de pescadores aqui na comunidade, nós temos um grupo de artesãos. E esses artesãos, no momento ali, estão ganhando um troquinho, alguma coisa assim, não estão ficando sem, né? E aí os pescadores vão vendendo peixinho, vai tirando o seu ganha-pão. E aí o resto é o pessoal que é o da escola, né? Que são funcionário público estadual e municipal. E nós temos os aposentados, né? E aí, geralmente, hoje, nesse momento de pandemia, a responsabilidade ficou por conta de quem ganhou o salário para manter suas casas. E aí nós temos um grupo de pessoas aqui que hoje, graças a Deus, estão trabalhando com roça, estão produzindo alguma coisa, estão vendendo para o município. Só não pode participar da feira porque a feira também parou devido a essa pandemia. Mas aí eles vão vender nos mercados, entregam, vêm embora. E é isso que tem sustentado a galera aqui na comunidade, né, nesse momento de renda. E aí eu tenho buscado, assim, tipo, para a gente que trabalha com esse momento de história, eu tenho buscado algumas parcerias, alguns patrocínios aí de fora e não tem dado muito certo, não, né? Porque todo mundo quebrado, porque, tipo assim, às vezes eu preciso juntar dois, três caras, três pessoas para a gente ir para o mato para procurar mais história, né? E quando o cara vai, eu tenho que pelo menos pagar alguma coisa para eles, alguma diária, para ajudar também essas pessoas, né? Incentivá-los a valorizar a nossa história. Mas o peso hoje de sustentar essas famílias está por conta dos aposentados e dos pensionistas para alimentarem suas casas. Tá bem difícil mesmo, tá um momento de crise geral. Mas eu vou fazer uma outra pergunta, sobre as pesquisas de arqueologia aí. Você falou que quem está pesquisando aí hoje é o pessoal daqui da Uni, mas tem gente de outros estados também, não tem? Isso, a Uni ela tem atuado mais um pouco, né? Porque assim
Até alguns anos atrás, o próprio IFAM, né, a gente cobrou muito deles, na verdade, porque essa questão, o forte, ele acaba sendo o brasão do Estado, né? É o brasão do Estado. Então, se tu olhar em tudo quanto é órgão, aí o forte está lá. Mas esses órgãos, o Estado não está presente aqui, né? Não tem esse retorno que deveria ter, né? Enquanto patrimônio, enquanto símbolo do Estado. E aí a gente cobrando uma vez do IFAM, eu cobrei deles para saber o que era tombado aqui na região. E aí eles me trazem um documento dizendo que tombado só era o forte. E aí então nós não tivemos assim interesse de alguns pesquisadores nossos aqui para esse trabalho de arqueologia. E aí então comecei a movimentar algumas coisas nas redes sociais, comecei a postar fotos de descobertas novas, de sítios. E aí eu comecei a ver interesse de muita gente de fora, de outros países, né? Então, os primeiros pesquisadores internacionais que eu recebi aqui foi uma equipe que veio do Peru, né? Mas tinha nessa equipe tinha russos, né? Tinha italianos, tinha alemães, ingleses, né? Então esses caras de fora se interessaram muito mais do que o pessoal nosso mesmo, né? E aí, alguns anos atrás, veio um pessoal do Rio Grande do Sul para conhecer o labirinto. Aí, nesse dia que veio essa equipe do Rio Grande do Sul, vieram só para conhecer realmente, e veio uma turma de técnicos, foi técnico de arqueologia do IFAM, mas de Santa Catarina. E aí eu levei esses caras no labirinto, fomos no forte, para fazer comparações dos sítios que existem, né? Porque eu sempre falo para eles, tudo aquilo que é português, ele é muito visível aos nossos olhos, a gente conhece muito bem. Mas agora, aquilo que veio antes dos portugueses, não, né? E aí, então, dos anos para cá, quando a gente fazia aquele cadastro ali no museu de quantitativo do pessoal que vinha, a gente, quando começou em 2016, foi 2016, nós começamos, acho que com 13 mil pessoas visitantes no ano, né? Aí no segundo ano já foi melhorando, já foi melhorando. O ano passado nós achamos com quase 28 mil visitantes aqui, né? E o ano passado vieram 11 países visitar a nossa comunidade. 11 países. Esse ano, até quando a gente parou, a gente já tinha 9. Então vem muito americanos, né? Os suecos aí, os caras estão despontando, viu? Veio um professor da Índia também para cá, né? Os ingleses é um povo que constantemente estão por aí, pessoal do Japão, né? Italiano. Mas assim, e aí então eu conheci a Juliana do departamento de arqueologia da Unir, né? Do campus aí. E aí, então, a gente começou a conversar e, através desse contato com o pessoal do IFAM, a gente foi se aproximando mais. Acabei me tornando o ponto de contato do IFAM aqui na comunidade. E aí, então, o IFAM começava a repassar, né, os pesquisadores, os professores para mim, para quando viessem para cá eu pudesse auxiliá-los, né? E hoje nós temos o Guto, né, que é um dos caras que hoje tem muita vontade em começar uma pesquisa aqui de campo, porque assim, já andei bastante com ele aqui, ele já conheceu muita coisa, mas assim, como falei para vocês, tudo depende de um patrocínio bom, né, para a gente poder fechar, né, abrir aí um leque de um grande sítio arqueológico que é possível aqui dentro. Mas assim, a nossa arqueologia, pessoal, eu sempre falo isso para muitos, assim, ela está muito virgem aqui dentro, ela está intacta, né? Porque é aquilo que a gente fala, às vezes alguém prefere viajar para fora, fazer trabalho fora, mas não quer contar uma história nossa aqui.
né? Eu sempre coloco isso assim, até na palestra que eu fiz em fevereiro aí na Unir, eu coloquei assim, às vezes a comodidade que a gente tem nos grandes centros, ela é muito melhor do que tu sair de lá e tu vir para cá, tipo uma região quente, né, selva amazônica, né? Aí é muito mais fácil pegar material, começar a reproduzir do que tu vir tu construir uma história tua com teu olhar, né? Para vocês terem uma ideia, não sei se tu teve acesso, Dani, ao material que eu levei para lá, algo em torno de 40 quilos de material de arqueologia. E no meio desse material de arqueologia foi encontrada uma cerâmica do século VII aqui na nossa comunidade. Para tu ter ideia do tamanho de coisas que tem aqui dentro, né? E aí, então, eu levei 40 quilos de material para lá e ficou lá na Unir para o pessoal fazer catalogação, datar alguma coisa. Mas aqui o que a gente tem aqui dentro da comunidade aqui, ó, são 23 mil hectares de, de, de área que nós temos aqui. Nessas 20 mil hectares aqui, tu não anda um quilômetro sem encontrar alguma coisa, né? Então precisa de gente capacitada, precisa de pessoas com vontade para revelar isso. Pois é, não, isso daí, o Forte Príncipe da Beira, eu imagino o quanto que a gente pode aprender, né, com o Forte, não só e com o Forte, acho que é com com a proximidade toda, né, acho que envolve quase todo o município de Costa Marques aí, e se atravessar a fronteira, aí vai encontrar mais coisa ainda. O problema, assim, eu não tenho nem como dizer muito, porque a gente vive um momento de completo descaso de história, né? Falta de investimento, falta. Então, a gente tem feito a nossa luta, assim. Às vezes, eu acho que tem a questão da gente. Tem a questão do interesse, mas hoje a questão do acesso, da possibilidade de trabalho também é bem forte, né? Para você ver, né? A gente está fazendo o hangout aqui com você, com um computador que a gente tem, assim, para poder manter né, gerar registro e tudo mais, mas tudo sem qualquer financiamento, então está muito difícil mesmo. José Antônio quer falar? Só um minutinho que eu vou passar para ele. Aí depois eu teria só mais. A gente já está entrando na rodada final, a gente teria só mais uma questão. Então, eu estava fazendo uma matéria de museologia, né, lá na Uni. Aí, tipo, eu vi que lá dentro do departamento de arqueologia tem tipo assim, não tem tanto, como é que é, eles não disponibilizam muito, assim, para o pessoal de arqueologia ir, né, no local e tudo mais. Eles têm que, às vezes, tirar do próprio bolso para eles irem para lá, né? Aí, então, é meio complicado para eles também. É só isso mesmo. A gente, é muito difícil. Fica difícil até de que comentar, porque e aí acaba que outros vão passando à frente da gente, né? Outros que não, às vezes não são brasileiros, mas que têm mais recursos para poder trabalhar junto com a comunidade, né? E conhecer essa história da Amazônia que é tão rica, né? A última questão que eu queria que você contasse, Elvis, é sobre a festa do Divino. Queria que você falasse um pouco sobre a festa do Divino, como é que acontece, com vocês, tem boliviano participando, como é que é a organização da festa, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco. Os meninos já ouviram falar da festa do Divino em Costa Marques? Só faz assim ou não? Eu já ouvi. Já, né? Mas a gente, é uma vontade que eu tenho de levar, mas assim, bom, agora eu não posso por causa da pandemia, né? E pós-pandemia tem que conseguir um ônibus. Eu não sei como é que é esse esquema na Unir para levar todo mundo. E nem carro eu tenho. Se eu pudesse falar assim, entra no meu carro, nem dirigir eu dirijo, nem de bicicleta eu sei andar. Então, é pior ainda. Então, de Uber eu também não ando, não. E aí, queria que você contasse um pouco para a gente da Festa do Divino. Porque quando eu estive aí, tinha acabado de passar a festa. Ainda tinha os enfeites lá no lado boliviano, que não sei nem como é que tá também, que pegou fogo, se você puder contar, o outro lado de Costa Marques, que eu fui para aquele shopping de palafitas que chamava, né? Logo em seguida pegou fogo. Era isso.
Tá, ok. Pessoal, assim como eu falei também no começo, assim, sobre as novas descobertas que a gente fez sobre essa festa do Divino, que na época era feita em 1792, 93, era feita entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Durante algum tempo, parece assim que ela parou, né? E aí, quando foi em 1800, alguma coisa ali, foi que começou de novo esse processo. Mas aí, o que nós temos hoje é uma festa binacional, né? É um festejo binacional, que é algo típico das comunidades quilombolas, né? Ou então, o que que acontecia em tudo isso? A gente sempre fala assim, mas por que que tem a festa do Divino? Muitos ali alegavam que a festa do Divino era uma festa espanhola, uma festa portuguesa e tudo mais. Mas foi um momento onde os negros criaram para confraternizar entre si, né, esses momentos deles estarem juntos. Então, era um momento de visita a todas as comunidades, igual é feito hoje, né, tipo a Basílica aqui em Costa Marques. Então, tudo começa aqui em Costa Marques. Aí daqui de Costa Marques eles levam para Pedras Negras, Santo Antônio, vão para Versalhes, né, esses lugares da Bolívia, na margem do Guaporé, e aí eles fazem um tipo de sorteio, né? Então esse sorteio é que vai indicar onde vai acontecer o grande momento da celebração. Tipo aqui no Forte, quando tu veio, Dani, para cá, foi só passagem, né? Então ele passou por aqui. Fica 2 dias aqui, daí vai embora. Aí vai para uma outra comunidade, fica um dia, às vezes 2 dias, dependendo da quantidade de pessoas. E aí ele vai subindo, vai indo até o local onde vai ser realizada a grande festa, que é algo em torno de 15, 20 dias. Tem lugares aí que levam até 30 dias, tá? Esse momento de confraternização que eles fazem. Mas era um processo, pessoal, assim, que onde os negros se juntavam realmente para afirmarem a sua fé, né, visitando seus irmãos negros, seus irmãos quilombolas nos seus quilombos, para que eles também não se sentissem abandonados, né? Isso acabou virando, então, uma tradição católica hoje no Guaporé, e é o maior núcleo, né, assim, de assistência espiritual da igreja hoje, é essa festa do Divino. Hoje é algo que ela se internacionalizou, né? Então não é uma festa exclusiva mais daqui da paróquia aqui do Divino aqui de Costa Marques, né? Mas é uma festa internacional hoje que muita gente, né, frequenta. Hoje uma festa dessa junta algo em torno de 30, 40 mil pessoas nesses eventos, né? Mas hoje ela é binacional, tá? Então o processo de sustento desse momento de festa, então eles começam a fazer arrecadações alguns dias antes, alguns meses antes de acontecer todos os processos, de dar o pontapé inicial, para que essas pessoas que participam dessa romaria, eles tenham sustento ali para se sustentarem, né? Então vai uma equipe de cozinha, os meninos cantores, o pessoal que faz a vigília e tudo mais. Mas assim, as comunidades elas vão doando, né? Cada vez que ele para em algum lugar, eles vão recolhendo ofertas, esmolas, vão pegando alimentação também para poder bancar essa grande festa, que é essa festa do Divino, tá? Mas hoje ela acontece entre Brasil e Bolívia, igual era em 1792, 93, que era Portugal e Espanha, né? E aí nós temos, pessoal, aqui de frente Costa Marques, uma pequena vila em Palafitas, né, que a gente chamava de Zona Franca, né, que é uma zona de comércio, né, onde vinha até o pessoal daí de Porto Velho vinha para cá fazer compra, né? Então, aí infelizmente aconteceu esse acidente, né, lá numa das casas, e a metade de todas as palafitas foram destruídas pelo fogo, né? Agora vocês imaginam essas famílias que moravam ali, né, precisando reconstruir tudo isso e não ter apoio do próprio governo deles também, né? Estão largados ali até agora sem saber como reconstruir, né? A maior parte da assistência que foi feita para eles foi feita aqui pelo município, né? Alguns políticos apareceram para fazer nome, né? Mas
nada de concreto até agora no processo de reconstrução daquelas palafitas ali, que é o sustento daquela população também. Que triste, Elvis, que triste, né? Eu fui logo, acho que menos de um mês depois teve o incêndio. Enfim, os meninos querem fazer mais alguma pergunta? Idris. Oi, Elvis, de novo. Queria perguntar, caso alguém apresente sintomas na comunidade, né, como funciona o manejo dessa pessoa, a triagem, digamos assim, né? É isso. Tá. Aqui, assim, a gente tem em Costa Marques, tem uma equipe da saúde, que eles fazem todo o levantamento, né, todo o processo de triagem sobre os sintomas da Covid, tá? Então, assim, aqui, assim, o que eles mais pedem, a pessoa apresentou algum sintoma, tá ruim, né, vai em Costa Marques para fazer o teste, né, e faça o teste, se deu positivo, eles vão te deixar na tua casa aqui, de quarentena, fazendo tratamento, mas eles vão estar sempre acompanhando, né? Então, assim, pessoal, assim, por um lado, assim, é preocupante, mas aqui, assim, na comunidade, no município, a gente teve 10 casos até agora. Então, 6 já foram curados. Até ontem, o prefeito estava falando assim que iam liberar mais 2, né? Então, já foram 8. Mas aí apareceu mais 4 novos casos. E ficaram 6 de novo, né? E aí a gente para ver a preocupação, assim, é isso, né? Mas aqui, assim, os sintomas da Covid nas pessoas aqui têm chegado de uma maneira muito fraca, né? Assim, de não ser preocupante, talvez a imunidade do pessoal, né? Mas, assim, ela não chegou com tanta força igual chegou logo aí nos grandes centros do Brasil, né? Mas aqui, graças a Deus, mas o que eu posso falar assim é que temos uma equipe pronta, né, para fazer essas averiguações, né, conferir a saúde, para fazer os testes rápidos. A gente tem ajudado bastante nisso, porque nós recebemos uma caminhonete do governo do estado para atender algumas demandas das comunidades quilombolas, né? E esse nosso carro ele tem sido muito usado para o pessoal ir a Porto Velho buscar o material, né, que precisa para o município. Então, assim, esse dia conversando com o prefeito, ele falou, o município está devendo muitas comunidades quilombolas, né, porque a gente tem ajudado nesse sentido de emprestar o nosso carro, liberar o nosso carro para que eles possam usar, né, para ir buscar o material, né, de proteção, até para os próprios agentes. Mas nós temos uma equipe aqui, a doutora Eliane, a chefe de tudo, né? E ela, graças a Deus, é uma pessoa muito, muito aplicada. E eu espero não precisar, sinceramente, espero não precisar dela aqui na comunidade, com a graça de Deus. Eu acho que o negócio é manter o isolamento para que ela não aumente, né? O que vocês estão fazendo não está contaminando tanta gente, então é manter. O negócio é que às vezes a gente não pode acabar, não funcionou, aí sai. É nisso que sai é que vem com toda a força, né? É preciso manter ali a linha dura para não aumentar o ciclo. Mas eu fico muito feliz de saber que vocês estão bem, que vocês estão, né, controlando da melhor forma possível, que até agora não tem ninguém da comunidade, e assim será, não vai ter, né? Eu fico muito feliz. Te agradeço demais a participação, por você parar um tempinho para conversar com a gente e fazer esse registro que para a gente é tão importante e para mim é mais importante ainda, primeiro por conta do meu trabalho todo junto com comunidades quilombolas, claro que não era aqui, né? Era de onde eu era, do Rio de Janeiro, mas eu já te contei que eu tenho um carinho especial por Costa Marques, porque meu avô serviu aí no Forte Príncipe da Beira na década de 1940 e minha avózinha, que está lá no Rio, é boliviana e atravessou o Brasil exatamente por essa fronteira daí.
Então, eu não sei como que desse encontro aí em Costa Marques eu nasci lá no Rio. Então, mas começou aí, né? Essa coisa Brasil-Bolívia começou aí. Então, nunca imaginar que um dia eu fosse conhecer o Forte. Sou a única pessoa da minha família que conheceu o Forte, que conhece Rondônia. Não, tenho 2 tios que nasceram aqui, mas eles não lembram. Mas, enfim, então, para mim é particularmente especial. Por isso que eu te agradeço demais, e agradeço aos meninos terem participado. Espero ter quebrado um pouco, né, Elvis, a questão do momento de ócio, de irritação. Você imagina, os meninos, né, dessa idade, acostumados a ir para a universidade, ver acontecer, de repente para, né? Eu fico lembrando, quando eu era da universidade, se tivessem feito comigo, acho que eu teria cortado os pulsos. Mas, então, como espero que eu tenha, né, conseguido cortar esse momento de ócio e poder propor para vocês, né, alguma proximidade com os nossos debates, né, e aproveitando esse momento de distanciamento, que não tem nada de bom, mas para estar em contato com pessoas de vários lugares diferentes e ouvindo diferentes experiências e aprendendo um pouquinho. E, nesse sentido, eu acho que foi ótimo falar com você por tudo isso. Te agradeço enormemente. Vou perguntar aos meninos, me digam se querem falar alguma coisa ou não. Só agradecer, Elvis, pela sua presença. É muito bom estar trocando essas informações, né, com os convidados. Aí a gente às vezes acaba também explorando, né, outras ramificações, não fica só na linha assim como está seu cotidiano, a gente acaba aprendendo, né, e é muito gratificante para mim, eu acho que para todo mundo aqui que participa das reuniões, né, e para as pessoas que vão ver esses vídeos, né, no futuro ou estão acompanhando agora. E muito obrigado, Elvis. Eu quero que você fique bem aí, tá? A comunidade também, e é isso. Muito obrigado. Obrigado, Elvis, foi um prazer também. Eu acho eu acho interessante também ter esse contato e tudo mais, né? Porque, tipo assim, a gente acaba aprendendo com vocês e, tipo, desenvolvendo mais uma comunicação, porque no futuro vai que a gente vai aí, precisa ir dar um passeio por aí também, tudo mais, essas coisas. Então, é bastante importante pra gente, que nem a professora falou, a gente tem que ter os contatinhos. E obrigado, viu? Valeu. Vão sim, eles vão, a gente vai sim, deixa passar essa pandemia e a gente vai, de algum jeito a gente vai. Nem que eu aprenda a dirigir na marra e coloque os meninos dentro do carro, quem tiver coragem, né, de ir comigo. Mas a gente vai sim, eu certamente voltarei, né? Inclusive com mais gente da minha família que está pensando em vir para conhecer o Forte. Tá bom, Elvis? Muito obrigada. Vou deixar agora para vocês, se você quiser falar alguma coisa. Não, pessoal, assim, é só agradecer também, né? Porque para a gente é gratificante poder expor um pouco da nossa história aqui, contar para vocês aquilo que a gente vive aqui nas nossas comunidades, né? Passar para vocês que a gente também tem história, né? Nossa história ela é tão bonita quanto a do litoral brasileiro, do Nordeste brasileiro, mas assim, nós precisamos contar a nossa história, né? Os nossos olhos precisam ver e a nossa boca precisa falar aquilo que nós temos, né? Então, para a gente é gratificante saber assim que, ainda que seja assim, né? Mas nós estamos compartilhando história, tá? Assim, espero que realmente Deus possa proporcionar esse momento de vocês poderem vir, vocês poderem constatar isso tudo. Tem uma frase legal dos americanos que eu sempre gosto, que sempre que eles chegavam para mim aqui, eles falavam assim, Elvis, a gente não veio conhecer, a gente veio constatar, entendeu? E aí, então, espero que vocês possam também passar por esse momento de constatar aquilo que nós temos, tá? Eu sempre que eu posso, eu estou postando alguma coisa no meu Facebook, Elvis Pessoa, tá? A professora tem meu zap aí, depois se vocês quiserem pegar, eu posso mandar alguma coisa para vocês. E falar assim, pessoal, a minha formação, eu sou formado em técnico financeiro, para vocês terem uma ideia. Sou formado em técnico financeiro, trabalho como investigador patrimonial para o IFAM e trabalho como, às vezes, como é que é?
e sendo, às vezes, a base de apoio de professores quando vêm para cá fazer seus doutorados, quando vêm fazer suas pesquisas, né, a gente acaba sendo a fonte desses caras, né, dessas pessoas que vêm. Então, assim, é muito gratificante a gente poder contar a nossa história, né, de um jeito, do jeito que nós aprendemos, do jeito que nós vivemos, né, colocar no papel aquilo que os outros nos negaram, né. Eu sempre falo assim, nós temos uma coisa em relação ao Príncipe da Beira, é que dentro do Príncipe da Beira existia o tronco da época dos açoites, dos negros, mas os nossos livros de história nunca contaram isso, né? E o pior de tudo é que esse tronco ficava na frente da igreja, né? E os nossos livros de história nunca nos contaram isso, né? E aí a gente para ver. Então, mas eu que agradeço a vocês pela oportunidade, né, de poder conversar. Se vocês precisarem, meu contato, a professora tem. Se vocês precisarem de algumas fotos de tudo isso que a gente falou, posso mandar para você, para atiçar a curiosidade. Tá Para legal? Eu eles tenho muita estudar, coisa de para arqueologia. eles e futuros historiadores, né, se dedicarem à investigação, a pesquisas sobre história de Rondônia, sobre Pois é. história dessa Amazônia, né, a Amazônia escravista também, que existiu e que a gente Exato, é. precisa aprender mais, né, não achar que não existiu, existiu sim, né, Elvis está aí dizendo isso, é bom até que ele diga antes de mim, senão o pessoal acha que eu estou forçando a barra, e ele está contando. Então, o que tem muito para investigar ainda, e são dois jovens historiadores, e a gente está torcendo para que atravessem esse período de dificuldade e que possam, né, brilhar aí com as suas pesquisas também, assim como a comunidade. Depois a gente precisa conversar, para você me falar, queria também ouvir, vai ficar muito longo, a gente não pode, né? Mas uma próxima conversa para saber como é que está a questão da titulação, se está caminhando, se não está, mas isso a gente deixa para uma próxima etapa. O tema hoje foi apresentar a comunidade, saber como que vocês estão enfrentando a pandemia. Muito obrigada, Elvis. Muito obrigada mesmo. Eu vou desligar a gravação, mas vocês não precisam sair, não, tá? Eu vou só parar aqui a gravação. Valeu, gente. Valeu.